Boa noite, povo de Deus, povo abençoado, que começa mais um programa Valente de Deus. O seu, meu, nosso programa Valente de Deus já está no ar. E nesta noite, que Deus possa te abençoar. Nessa noite, que Deus possa te fortalecer, te dar sabedoria, entendimento, que Deus possa prover do alto e do céu. Porém, Deus é o nosso bem maior. Deus é a nossa força maior. Não existe outra força a não ser a força de Deus em nossos caminhos. E nessa noite nós temos uma palavra no livro de Salmos. Salmo 100, a partir do Salmo 101, a partir do versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo e que ande no caminho reto. Esses me servirão. Então, Deus, ele está à procura dos verdadeiros que querem adorar, daqueles que realmente precisa de viver, né? Que querem viver. Porque quando nós viemos para Deus, quando nós vemos para a presença de Deus, nós passa a viver. Então nós não vivemos para este mundo, né? Não vivemos mais como um despojo a este mundo, mas nós passamos a viver para que aprendermos mais. Então, quando nós estamos só neste mundo, quando nós não conhecemos a Deus, nós vivemos neste mundo com intuito de sermos alimentados por este mundo, né? Tipo que nós que fazemos o mundo girar, né? Nós que fazemos as coisas acontecer e tal. Mas quando nós vem para Deus e nós conhece Deus e nós tem fidelidade com Deus, então nós passamos a ver que este mundo, mesmo sem nós, ele continua sendo este mundo. E que este mundo não precisa de mim, não precisa de você para ele continuar sendo este mundo. Mas nós precisamos de ser nós para poder vivermos neste mundo. Então você precisa de ter vida para poder continuar neste mundo. Para continuar a vencer os obstáculos, as dificuldades, os empecilhos. Então nós precisamos de estar, né? De ter, na verdade, a vida. E essa vida quem dá somente Deus. Então Deus procura os verdadeiros para habitar com Ele, né? Então Deus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer a diferença. Então nesta noite Deus te chama para que você comece uma nova vida, para que você venha se evoluir, para que você venha começar a viver para você mesmo e não para este mundo. Você vê que as pessoas eles vivem não para eles próprios, mas vivem em torno das coisas, vivem em torno de trabalhar, do trabalho, vivem em torno de filhos, vivem em torno de marido, de esposa, de empresas, vivem em torno de muitas coisas e eles não vivem para eles mesmos. Por quê? Porque não tem a sabedoria que é necessário para descobrirem que não são não devemos viver para este mundo, para as coisas deste mundo, mas devemos viver para nós mesmos, ou seja, nós devemos viver para Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Então, o maior milagre que Deus faz é o ser humano. É o maior milagre, a maior obra de Deus é o ser humano. Então nós somos a maior obra de Deus. Então por nós ser a maior obra de Deus, então nós temos que ter fidelidade. Nós temos que ter esse raciocínio para que nós podemos habitar com Deus. E tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com o intuito para agradar sempre a Deus. Tudo que você fizer, você vai fazer com o intuito de agradar a Deus. Tudo que você for fazer, você vai fazer com a intenção de chamar a atenção de Deus para você.
E assim, meu irmão, minha irmã, você vai ser bem sucedido. Então você não vai viver em torno deste mundo, em torno das pessoas, em torno dos problemas. Não, você vai viver em torno de Deus. Porque se você começar a viver em torno de Deus, a luz resplandecerá sobre a sua cabeça. Você vai começar a ter vida. Você vai começar a viver diferente. Porque quando nós reconhecemos que Deus é em primeiro lugar, quando nós reconhecemos que Deus é digno de toda a honra e toda a glória, de todo louvor e de toda adoração, então a nossa vida ela toma forma. Assim como este mundo, quando Deus cria um mundo, Deus viu que o mundo era sem forma e vazio. E o Espírito de Deus não tinha onde repousar. Aí Deus foi e criou o ser humano para que o Espírito dele pudesse repousar em nós. Mas para que o Espírito de Deus possa repousar em mim e você, nós temos que ter fidelidade com Deus, nós temos que ter sinceridade com Deus, nós temos que ser fiel a como a palavra diz. Deus está à procura dos fiéis da terra. Então, você ter fidelidade é o quê? Não é você ser perfeito. Você ter fidelidade aonde você estiver, você sempre vai dar honra e a glória a quem? A Deus. Você sempre vai engrandecer o nome de quem? De Deus. Tudo que acontecer na sua vida, você vai dar um mérito a Deus. Você vai honrar a Deus em tudo aquilo que você tocar, em tudo aquilo que você fazer. Então, assim, né, a sua vida vai passar a ter sentido. Não vai ser mais aquela vida vazia e sem forma. Quantas pessoas que estão aí, né, entregue à própria sorte e estão vivendo vazio, sem forma nenhuma. Quantas pessoas que estão aí vivendo totalmente fracassado, totalmente perdido. Quantas pessoas que estão aí desesperadas, entregue aos vícios, entregue a muitas coisas deste mundo. Tem gente que procura em todo lugar a felicidade, a paz, mas não encontra. Porque essa paz é encontrada em Deus, através do teu espírito. E o Espírito de Deus ele não pode ser comprado. O Espírito de Deus ele é dado. Ele é por meio do nosso sacrifício. Porque para termos fidelidade, ser sincero com Deus, é difícil. Porque o orgulho muitas vezes não deixa, a soberba muitas vezes não deixa. E é necessário que nós tenhamos humildade para reconhecer a grandeza de Deus. Então, quando nós somos humildes para reconhecer a grandeza de Deus, assim a sua vida começa a ter forma. Assim aquele vazio que você procura preencher, né, com marido, com namorado, com amante, com bebida, com droga, com prostituição, com jogos. Então aquele vazio ele vai ser preenchido pelo Espírito de Deus. E quando aquele vazio é preenchido pelo Espírito de Deus, então ali você ganha forma. Então ali a luz resplandece. Ali há separação entre as trevas e a luz. Então haja ali a separação. Outrora você só tem vivido nas trevas. Outrora você não tem enxergado nada. Mas a partir do momento que você deixar Deus trabalhar, que você começar a ter fidelidade com Deus, ser fiel a Deus, então, meu irmão e minha irmã, então você vai separar. Seus olhos vão começar a enxergar. As escamas dos seus olhos irão cair. Então você passa a enxergar. Primeira coisa, quando você começa a enxergar, os aproveitadores são os primeiros que se afastam de você. Porque você passa a enxergar, você passa a ter visão. Então aqueles falsos amigos que só têm te levado para o buraco, você já começa a enxergar.
e rapidamente você se afasta. Eles mesmos se afastam de você. Então você pode ver quando uma pessoa vem para Deus, todo mundo se afasta dele. Todo mundo critica ele. Por quê? Porque ele já não é mais aquele oportuno que dava oportunidade para os demais tirar vantagem. Então você passa a ser uma pessoa sólida. Você tem forma. Você começa a ter ordem. Você começa a ter decência. Você começa a ter valor. Você começa a ter honra. E as pessoas que não têm honra, elas não conseguem dar honra a quem tem honra. Então quem vai dar honra para quem tem honra é quem tem honra. Então é melhor você viver uma pessoa honrada, uma pessoa de valor, uma pessoa de princípio, uma pessoa que tem dignidade, sem nenhum amigo, do que você ter uma multidão de amigos e ser uma pessoa que não vale nada. E ser uma pessoa desmerecida. Uma pessoa que tanto faz tal como não tá. Então nessa vida, o mais importante aqui é você, meu irmão. É você, minha irmã. Então vocês são o mais importante para si mesmo. A partir do momento que você tomar posse de você mesmo, tomar posse da sua vida, porque eu falo, aqueles que se amam, começa a ser fiel a Deus. Começa a ter fidelidade com Deus. Começa a reconhecer a grandeza de Deus. Então tudo que nós fazemos aqui nessa terra não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Tudo, o nosso nascimento até o nosso desfalecimento dessa terra é provisão de Deus. É mover de Deus. Então tudo é mover de Deus. Então lógico que tudo é por meio do sacrifício. Então este mundo ele não vai te dar moleza. Este mundo você precisa de causar para poder vir ser reconhecido. Senão jamais você pode ser reconhecido. Então Deus está procurando o quê? Os fiéis da terra para habitar com Ele e andar em reto caminho. E esse me servirá. Então aí você vai passar a servir a Deus. Você vai passar a ter uma nova vida. Então quando você tiver fidelidade, quando você for fiel, aí sim você pode entrar, você pode vir a ser representado por Deus. Então que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te fortaleça, que Deus ilumine os seus caminhos, que Deus faça o impossível tornar possível, porém Ele é Deus e Ele faz acontecer. A força maior é de Deus, o bem maior é Deus, é quem provém em nossas vidas. Então que você sempre agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que você tem feito. Agradeça a Deus, dê honra a Deus, né? Porém, tudo que nós fazemos é pela graça e a misericórdia de Deus. Tudo que vem a gerar para nós é pela graça e a misericórdia de Deus. Então que Deus te abençoe, a graça e a paz a todos vocês, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te iluminar, que Deus possa fazer o impossível tornar possível em sua vida. Então, reconhecimento a Deus, fidelidade, ser fiel a Deus, né? Ser fiel para que você possa habitar com Ele, né? E andar em caminho reto para que você possa servir a Deus. Então não é de qualquer maneira que nós servimos a Deus. Nós temos que passar a andar num caminho reto, um caminho de fidelidade, um caminho sincero a Deus. Deus procura os fiéis. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até o próximo programa.